Boa tarde, quarto ano. Hoje é segunda-feira, mais uma semana se iniciando. E hoje nós temos aula de ciências e depois de matemática, tá bom? E entre elas vocês têm música com o tio Christian, tá bom? Então vamos lá. Vamos finalizar nosso conteúdo de ciências para a prova, tá? Da página 94 da nossa apostila. Vamos falar um pouquinho sobre a reprodução das plantas, como acontece a reprodução das plantas, né? Como que as plantas geram novas plantas, tá bom? Então vamos lá na 94. Ler e entender um pouquinho desse assunto. As plantas podem se reproduzir de forma assexuada ou sexuada. Então tem essas duas formas de reprodução. Reprodução assexuada não envolve as células reprodutivas ou gametas. Nesse caso, a planta se desenvolve a partir de mudas. Sabe, mudinha de planta? Que são partes da planta-mãe, folhas, pedaços do caule ou raízes. Um exemplo é a violeta, que pode se desenvolver a partir de uma folha plantada na terra. Então, quando a gente usa a muda para reproduzir a planta, nós tiramos um pedacinho da planta, geralmente uma folhinha, uma florzinha, plantamos em outro vaso com terra e dali ela vai se desenvolver uma nova planta, né? Então, assim a gente usa mudas, né? As suculentas também a gente usa mudas, tá? Então, uma das formas de reprodução das plantas são as mudinhas, tá bom? E temos a reprodução sexuada, que vai explicar um pouquinho para vocês como funciona dentro da planta, tá? A reprodução sexuada envolve a união de células reprodutivas. Na maioria das plantas, elas estão nas flores. Em geral, as flores têm ambos os sexos, ou seja, a parte feminina e a parte masculina. A parte feminina das flores é chamada de gineceu, constituído de estigma e ovário. Dentro do ovário fica o óvulo, que é a célula reprodutiva feminina. Olha que legal, né? Se assemelha muito com os órgãos reprodutivos que nós mulheres temos e os homens têm também. Dentro do ovário fica o óvulo, né? Que falou que é a célula reprodutiva feminina, assim como a nossa. A parte masculina é o androceu, no qual estão os estames formados por anteras e filetes. Nas anteras são produzidos os grãos de pólen, que contêm as células reprodutivas masculinas. Então, aqui na florzinha, está mostrando para você, na foto da florzinha, todas as partes, né, reprodutivas dessa flor, dessa planta. Esses nomes difíceis aqui, né, deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui, ó, esses nomes difíceis vão cair na atividade da apostila, que a gente vai fazer daqui a pouquinho. Mas não vai cair na prova, tá bom? Então, não precisa decorar esses nomes só vão cair aqui na atividade. Para fazer atividade, é só vocês observarem essa página, tá? Não precisa decorar para a prova essa parte. Precisa decorar como que se fazem as mudinhas, tá bom? Página 95. Como acontece a reprodução? Para que a reprodução aconteça, deve haver a transferência dos grãos de pólen da antera para a flor, né, de uma flor para o estigma de outra flor, ou dela mesma, caso tenha ambos os sexos. Esse transporte de pólen à parte feminina se chama polinização. Então, a gente tem qual forma de reprodução? A mudinha e a polinização por enquanto. Quando os grãos de pólen chegam ao estigma, ocorre a fecundação, ou seja, a junção das células reprodutivas masculinas, que ficam dentro do grão de pólen, e a feminina, que fica dentro do ovário e dá origem a um embrião, que é uma nova planta. Após a fecundação, o ovário aumenta de tamanho e forma o fruto, que é o nosso fruto, né? Que vai originar uma nova planta, que fica dentro da semente. Então, olha para você ver, a sementinha é o filhotinho da planta, né? Vamos pensar assim, tá? Página 96, então, tá falando um pouquinho sobre essa polinização. Você já aprendeu que a transferência de grãos de pólen das anteras para uma flor, para o estigma, é chamada de polinização.
Mas se as plantas não se locomovem, como essa transferência acontece? Então, se a planta não sai de um lugar e vai levar o pólen até a outra, como que acontece essa transferência de pólen? A resposta está nas praças, jardins e plantações. Você já parou para admirar as flores nesses lugares? Quando observamos as flores, podemos notar que elas são visitadas por diversos animais, como formigas, abelhas, borboletas e beija-flores. O que esses animais fazem nesses lugares? Eles, em geral, se alimentam. Muitas flores produzem o néctar, que é uma substância açucarada apreciada por vários animais. Outros também se alimentam do grão de pólen. Os animais que se alimentam nas flores contribuem para a reprodução das plantas. Quando ele vai visitar uma flor, os grãos de pólen grudam nos seus corpos. Ao ir para outra flor, eles levam os grãos de pólen até o estigma, realizando a polinização. Então, isso não é uma coisa intencional, é uma coisa natural, né? Quando eles vão lá se alimentar da flor, o grãozinho de pólen gruda nele, e aí ele voa, vai para outra flor para se alimentar e acaba deixando o pólen lá, o que gera a reprodução também das plantas. Então, são eles que transportam esses pólens, tá bom? Além dos animais, o vento também é outro agente que promove a polinização ao carregar grãos de pólen de uma flor para outra, porque o pólen é muito levinho, né? Então, o vento consegue levá-los de uma flor para outra, ok? Aí nós temos, então, um método de reprodução que é a muda, o segundo método que é a polinização e o terceiro método que é a dispersão das sementes, que é quando a gente planta a sementinha, tá bom? Para originar uma nova planta, as sementes precisam germinar, isso é, o embrião que fica dentro delas deve começar a se desenvolver. No entanto, se o fruto cai perto da planta-mãe, as novas plantas competem com ela por água, luz, etc. E os embriões podem não se desenvolver. Então, o fruto que cai da árvore cai pertinho da mãe. E ali, a mãe já está, né, tomando toda a luz, toda a água daquele local e acaba que essa plantinha pode não sobreviver, tá? A dispersão das sementes é um processo em que a semente é levada para outro local distante da mãe, uma ação importante porque evita essa competição. Então, o certo é essa sementinha ser plantada num local distante, onde ela possa ter mais condições de sobreviver e onde ela não brigue com outras plantas pela luz ou pela água, né? A dispersão das sementes é realizada por um agente dispersor, que pode ser um animal, o vento ou mesmo a água. Esse agente dispersor também pode ser o ser humano. Eu posso pegar uma semente e plantar em outro lugar. Todo mundo aqui já plantou alguma coisa, né? A gente já plantou até feijão, né? Então a gente sabe que se a gente pegar uma sementinha e plantar em outro lugar, ela vai nascer e vai crescer de acordo com aquele ambiente que ela precisa, né? Nós temos aqui então os animais. Os animais comem os frutos, engolem as sementes, né? A semente passa pelo sistema digestório do animal e é liberada intacta nas fezes. Então, quando o animal vai lá e faz o cocôzinho dele lá na terra, lá no cocôzinho dele sai a semente inteirinha. E o que acontece? Essa semente está cheia de vitaminas ali do que o animal comeu, né? Então, ela vai ficar ali na terra, a terra vai ser encoberta pelo vento e ali vai nascer uma nova planta, como se a gente tivesse plantado ela, tá bom? Então, uma das formas de dispersão é o animal. Em outros casos, os frutos podem ter estruturas que se prendem ao corpo dos animais que passam por perto. Assim, as sementes são levadas para longe da planta-mãe. Aí temos o vento. Alguns frutos são muito leves ou sua forma facilita que seja transportada pelo vento. Dessa forma, as sementes são levadas para outros locais distantes da planta-mãe. Então, o vento também pode bater e levar esse fruto para um outro lugar ou essa sementinha para um outro lugar, longe da planta-mãe. E a água, né? Alguns frutos podem ser carregados pela água das chuvas ou rios para longe da planta-mãe. Então, se chover naquele local, assim como o vento carrega o fruto, a água também carrega a sementinha para outro lugar mais longe, tá bom? Página
98. Agora vamos fazer nossas atividades, no 98 e no 99, tá bom? 1. O que são as mudas das plantas e qual é o tipo de reprodução feito com as mudas? Como que se planta a muda, tá bom? 2. Identifique as partes indicadas. Então, aqui na reprodução da planta, vocês vão colocar os nomes das partes de acordo com a página 94, que a professora já falou, tá? 3. Ordene os termos, numerando na sequência percorrida pela célula reprodutiva masculina até a fecundação. Então, qual que é o primeiro, segundo, terceiro e o quarto, tá bom? Qual que é o primeiro? O primeiro é a antera. O segundo, tá? Então, vocês vão olhar aqui qual que é o ciclo de reprodução do pólen, tá bom? 4. Qual é a estrutura da planta que dá origem ao fruto, tá? Qual é a estrutura que cresce de tamanho e se transforma em um fruto? Página 99, brincando. Então, esse brincando, vocês vão simplesmente ligar, né, a imagem ao nome, tá? Tá falando assim sobre as características do seu dispersor. Então, quem é que carrega aquilo ali para outro lugar, tá bom? Como carrega. Então, a gente vai ligar o nome ao animal, água ou vento, tá bom? Gente, então esse foi nosso conteúdo de ciências de hoje. Finalizamos aqui o nosso conteúdo do bimestre de ciências. Essa última unidade sobre plantas é para ser estudado para a nossa prova, que vai acontecer na outra semana, tá bom? Então aproveita esse conteúdo bastante para depois saber fazer a prova, tá bom? Um beijo, gente. Até já com matemática.